Caro colega, cara colega, vamos dar mais um passinho no nosso curso de edição de videoaulas com software livre e dessa vez nós vamos falar do Audacity. O Audacity, ele é o contraparte do Kdenlive na parte de edição de áudio, tá? Então a principal função do Audacity é fazer a edição de arquivos de áudio, introdução de efeitos, enfim, basicamente o que a gente consegue fazer lá no Kdenlive do ponto de vista de vídeos, o Audacity permite fazer para arquivos de áudio. E ainda que o Kdenlive ele tenha algumas funções bastante interessantes para a edição de áudio, como a gente vai ver no nosso próximo módulo, algumas coisas bastante importantes a gente precisa fazer no Audacity, tá? O Audacity é um software mais completo do ponto de vista de edição de áudio e ele permite fazer algumas coisas que, sem dúvida nenhuma, a gente não consegue fazer no Kdenlive, tá? É muito importante na hora que o colega for gravar uma videoaula que ele tenha uma boa qualidade de som, sobretudo de áudio, tá? Evidentemente, se o colega puder fazer as duas coisas com bastante eficiência, seria ótimo, mas entre optar por uma boa qualidade de áudio e uma boa qualidade de vídeo, para o objetivo de videoaula, o áudio é sem dúvida nenhuma essencial, tá? Então, partindo do pressuposto que eventualmente a sua transparência está sendo bem vista, que eventualmente se você se dispõe a aparecer no vídeo, né, a sua imagem não esteja muito distorcida, isso já é suficiente do ponto de vista de uma videoaula, mas o áudio é essencial, porque é o áudio que vai prender o seu estudante durante 50, 40, 50, uma hora, para ver o seu material. Então, um áudio mal gravado é, sem dúvida, muito ruim. Por isso que lá no curso do professor William, né, aquele curso de equipamentos, a gente vai abordar bastante essa questão de vários tipos e classes de equipamentos de médio, baixo e até alto custo, eventualmente, que o colega possa se interessar e adquirir para fazer suas videoaulas. Mas o nosso foco será mesmo na parte de áudio. Porque vídeo, em geral, o colega vai se utilizar de uma webcam, vai se utilizar de uma câmera de celular, né? Um equipamento de vídeo de boa qualidade para gravar videoaulas é muito caro, tá? Então, eventualmente, o colega vai se utilizar dessas câmeras mais padrão que a gente tem mesmo. E isso não tem problema nenhum. Para os nossos objetivos, serve perfeitamente, tá? Agora, o áudio, aí sim, o áudio tem uma gama de opções bastante mais ampla, mesmo com custos bastante acessíveis, e aí sim, essa qualidade de áudio vai ser muito devida ao objeto de captação, que é o microfone, tá? E também do pós-processamento desse áudio, caso o colega deseje. Esse pós-processamento é feito no Audacity, tá? Esse software livre, gratuito, que a gente vai apresentar para vocês agora, tá bom? Bom, vamos fazer mais ou menos o mesmo esquema que a gente fez lá para o Kdenlive. Vamos primeiro apresentar a tela geral do Audacity, o que tem aqui, tá, de informação, e aí depois a gente vai fazer alguns testes para o colega ver como é que funciona, tá bom? Para a edição de áudio, da mesma forma que lá no Kdenlive, a gente tem uma timeline. Essa timeline é exatamente o tempo de percurso desse som, dessa música, desse áudio que você está gravando, tá? Aqui eu já carreguei um arquivo de áudio, que é uma música, tá bom? Que eu vou tocar para vocês agora. E isso a gente faz inicialmente vindo aqui, arquivo, abrir, e aí você vai lá e escolhe seu arquivo de áudio, tá? Nesse caso aqui eu escolhi uma música que já estava guardada lá nos meus arquivos, tá? Para a gente poder trabalhar. Aqui à lateral eu tenho algumas ferramentas que a gente vai mostrar logo em sequência com relação a essa música, tá? O que a gente pode fazer nessa trilha, que é uma trilha estéreo. Note que eu tenho o canal direito e o canal esquerdo, tá? Se você observar, esse gráfico aqui é basicamente o gráfico de evolução da intensidade da música ao longo do tempo. Então a gente tem um primeiro trecho que ela tem uma intensidade mais baixa, um segundo trecho que tem uma intensidade um pouco mais alta, temos um interlúdio, né, uma parte intermediária aqui em que esse volume volta a ser um pouco mais baixo e a última parte que é assim a finalização da música no seu formato padrão, na sua intensidade padrão. Então esse gráfico de intensidade que a gente está apresentando aqui é o gráfico que a gente usa basicamente para visualizar esses trechos da música e para tomar uma ação de corte, de composição ou de aplicação de efeitos nessa música. Antes de qualquer coisa, eu vou tocar a música, um pedacinho dela, para você ver do que a gente está falando, tá joia? Vamos lá!
Então vamos agora ver o que a gente tem aqui nessa tela do Audacity. Muito bem. Primeiro, como eu disse, eu tenho aqui as duas trilhas de áudio, esquerda e direita, tá bom? Aqui à lateral eu tenho as informações básicas e as ações básicas que eu posso tomar com relação a essa trilha, tá? Essa trilha de áudio aqui eu tenho o nome After You, que é o nome da música, tá? E eu posso modificar o nome, eventualmente colocar um nome qualquer, tá? Aqui eu tenho algumas formas de onda com as quais eu posso enxergar essas trilhas de áudio. Então eu posso ver a forma de onda, que é exatamente isso que a gente está vendo, a distribuição de intensidade ao longo do tempo. Eu tenho também aqui uma ação de inverter canais estéreo, ou seja, se eu quiser passar o esquerdo para o direito e o direito para o esquerdo, é bem fácil, basta você vir aqui na lateral, nessa setinha, você pode fazer isso. Eu também posso separar as faixas estéreo em duas faixas mono separadas. Note que aqui o que eu faço em cima também acontece embaixo. Tá? O que eu faço num canal acontece no outro canal. Isso porque a música ela foi gravada em estéreo e dessa forma, o que eu modificar num canal eu tenho que fazer no outro canal. Se eu quiser fazer essas ações que eu vou mostrar aqui na sequência em cada canal separadamente, eu tenho que vir aqui e separar faixas estéreo. Aí vou mostrar para vocês aqui, ó. Se eu clicar aqui, separar faixa estéreo, agora eu tenho duas faixas separadas. Note que tem agora uma janelinha para cada uma, tá? Que são agora duas faixas mono. Então essas aqui são basicamente as ações que eu posso tomar inicialmente. Eu também posso vir aqui e escolher o tipo de formato do arquivo da codificação digital para esse arquivo de áudio que eu estou tratando, tá? E também tem uma taxa, a taxa de amostragem desse sinal de áudio, quando ele foi captado e uma vez que ele está carregado no nosso computador, como que ele vai ser exportado para o arquivo de áudio. A taxa de amostragem é exatamente a frequência com que eu coleto amostras do meu sinal real de áudio, tá? Para fazer com que ele vire um sinal digital que eu possa tratar nos meus equipamentos modernos. Hoje em dia, praticamente todo o nosso processamento é um processamento digital. Então, como a faixa audível humana é em torno de 20 a 20 kHz, para que você tenha uma captação de áudio mínima dentro dessa faixa, você tem que ter, no mínimo, uma frequência 2 vezes maior que o limite superior. Então, você precisa de uma captação de, no mínimo, 40 kHz. Então, essa faixa de 44,1 kHz, ela é uma taxa adequada para a captação de áudio audível, tá? E é por isso que, por exemplo, na época do CD, né, que tem um tanto deles aqui atrás de mim, na época do CD, os CDs eram captados em 44,100 kHz, tá bom? Para a voz humana, para a nossa faixa audível, 44 ou 48 kHz, tá excelente. Não precisa ser mais do que isso. Outra coisa que a gente tem acesso aqui é um controle de ganho, já bem aproximado para a gente aqui, tá? Bem próximo. Que é basicamente um volume, tá? Em que você pode introduzir ganhos positivos, ou seja, eu estou amplificando isso, ou ganhos negativos, em que eu estou atenuando isso. Outra coisa que você pode modificar é o balanço estéreo das suas faixas, ou seja, você pode dar mais brilho, mais importância para a faixa direita ou para a faixa esquerda, através desse controle aqui, tá? Então, quando está no centro, as duas faixas esquerda e direita, elas têm basicamente a mesma contribuição de áudio na composição estereofônica. Mas você pode naturalmente vir aqui e dar um balanço totalmente para a esquerda, ou seja, apenas a faixa esquerda contribui para esse sinal, ou totalmente para a direita. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é selecionar. Então, ao apertar esse selecionar aqui, o que acontece é que ele seleciona toda aquela faixa que eu tenho, tá bom? Se eu precisar tirar isso, tá? Tirar essa seleção, basta que eu clique em qualquer ponto aqui da trilha que essa seleção some. Embaixo eu posso colocar, caso eu deseje, alguns controles ou algumas ferramentas de visualização que me permitem trabalhar melhor com isso, tá? No central, eu posso colocar nesses dois visualizadores aqui algumas informações que me permitem ajustar os cortes, ajustar as edições, tá? Então, ao clicar aqui, eu tenho várias opções. Por exemplo, eu posso colocar início e fim da área selecionada. Se eu marcar isso aqui e, eventualmente, selecionar uma região aqui, tá? Ele vai me mostrar quando que essa faixa de seleção começa e quando que ela termina.
E se você observar, ele vai te dar isso com precisão de milésimos de segundo, tá? Aqui na lateral, esse relógio maior, né, esse mostrador maior aqui, ele mostra as informações com a letra mais ressaltada para facilitar para você enxergar ali o que você está vendo. E aqui tem várias opções, tá? Você pode colocar em segundos. Eu posso colocar hora, minuto e segundo, tá? Que é aí o padrão, 0 hora, 0 minuto, 23 segundos. Eu posso colocar hora, minuto, segundo mais centésimos, hora, minuto, segundos mais milésimos. Então aí o relógio aumenta. Então eu tenho 0 hora, 0 minuto, 23 segundos, 495 milésimos de segundo, tá? Isso aqui também é bem útil quando você vai fazer corte, tá? Então, deixar isso aqui fica bem claro ali para você nesse marcador. Puxa, tem que cortar no 23,495 ou no 23,500. E aí a gente vem aqui, dá um zoom e coloca isso bem posicionado. Muito bem, vamos falar então agora das janelas e ferramentas que eu tenho aqui em cima, tá? Vamos começar dessa faixa de baixo aqui. Essa faixa de baixo aqui é basicamente a seleção dos equipamentos de áudio que você tem no seu sistema, tá? Então você tem aqui o gerenciador de dispositivos. Aqui eu tenho os canais de captura de áudio que eu estou usando. E aqui também o seu elemento padrão de reprodução de áudio, tá bom? Aqui você já tem na sua mão um controle de intensidade, tanto de captação quanto de volume, tá? Vou sair daqui e vou dar um pulo agora lá para o outro lado. Essa região, basicamente, é uma região de reprodução e de gravação. Então tem aquelas funções básicas de um gravador de áudio. Por exemplo, aqui, se eu colocar um determinado ponto aqui da minha timeline e der play, naturalmente ele vai reproduzir, tá? E essa função de gravar, basicamente o que ela faz é o seguinte, no ponto, na faixa que eu tenho atual, tá? Então, por exemplo, se eu estou nessa faixa aqui de estéreo, tá? Se eu marcar aqui, por exemplo, qualquer ponto dessa faixa e der um gravar, ele vai gravar o que for captado aqui do meu microfone depois dessa faixa que está selecionada. Então, por exemplo, se eu der aqui um gravar, ele vai começar a gravar lá no final da faixa a minha captação do microfone, tá? Então ele vai pegar o meu áudio que está sendo captado e vai colocar lá no final. Quer ver? Vamos parar e vamos mandar reproduzir. Ele vai começar a gravar lá no final da faixa a minha captação do microfone, tá? Então ele vai pegar o meu áudio que está sendo... Se eu quiser fazer essa captação numa faixa abaixo, não na continuidade da faixa, né? Não ao lado dessa faixa que eu já tenho, se eu quiser fazer uma nova faixa, a gente vai mostrar daqui a pouco como é que faz, tá? Mas isso aqui, basicamente, ele faz essa gravação dando continuidade à faixa que você já está, tá bom? Vim para cá, agora eu vou dar um pulo, eu vou lá para o finalzinho, essa ferramenta do lado de cá. Basicamente, essas duas ferramentas, essa e essa, elas mostram o nível atual, tanto de gravação, de captação do microfone, quanto de reprodução da música, tá? Então, por exemplo, na faixa aqui vou colocar aqui em qualquer ponto da minha faixa de áudio, você vai ver que a evolução, olha, vai aparecer aqui, ó. Então você consegue ver a intensidade de áudio de cada um dos canais esquerdo e direito dessa faixa, tá? A mesma coisa se você for fazer uma captação. Então, eu vou fazer mais um pouquinho de captação aqui ao lado, eu vou pedir para que vocês observem essa barra aqui de monitoramento, note. Tá? Então agora eu já estou fazendo a gravação, ela já está colocando aqui no meu arquivo isso, e ele está aqui naturalmente mostrando o nível em decibéis dessa captação. O microfone é mono, então acontece o mesmo nível de captação igual para as duas faixas estéreo, tá bom? Essa faixa aqui, esse pedacinho aqui, é para fazer uma reprodução em velocidade mais alta, tá? Então ele também tem aqui um play, né? um reproduzir, só que aqui você pode selecionar a velocidade de reprodução. Aqui a velocidade está marcada em uma vez, ou seja, ele vai reproduzir na mesma velocidade de captação. Mas você pode vir aqui, por exemplo, e colocar 1,5, por exemplo, tá? Se você quiser reproduzir isso, por exemplo, em 1,5, basta que você clique aqui, note. E para parar é aqui do lado, é o mesmo ponto para parar, tá? Ainda com essa região selecionada, se você quiser fazer com que essa reprodução seja mais lenta, você pode vir aqui, colocar aqui, por exemplo, em meio, tá? Por exemplo.
Pronto, 0,53. E aí, se você der esse playzinho aqui, você vai ver bem mais lento. Parar é aqui também, tá? Então, o reprodutor apenas que ele modifica a velocidade de reprodução, tá bom? Vamos dar um passinho aqui para a esquerda. Essas aqui são as ferramentas de zoom, tá? Da minha timeline. Então, a primeira é o zoom mais, o zoom menos, tá? Então, eu posso vir aqui, dar uma ampliada, e ele vai ampliar sempre em torno daquele ponto que você está selecionado. Então, por exemplo, se eu clicar num outro ponto e continuar dando zoom, ele vai sempre dar o zoom em torno dessa região que você selecionou, desse ponto que você selecionou da sua timeline, tá? O zoom menos tem um efeito contrário, ele vai fazer esse zoom regredir a partir do ponto em que você selecionou. Esse aqui é ajustar a largura da sua trilha a uma seleção de área. Então, por exemplo, se eu vier aqui clicar, arrastar, eu selecionei essa área. Se eu quiser dar um zoom para que toda essa área seja contemplada pela janela, basta que eu venha aqui e, dado que eu selecionei, eu aperte essa ajustar seleção à largura. Então, ele vai pegar aquele zoom e vai colocar a largura inteira, tá? Essa lupinha aqui, ela tem o efeito contrário, ela coloca todo o projeto na largura. Então, ao apertar esse zoomzinho aqui, ele, puff, faz com que toda a região apareça na minha timeline, tá? Então, é um zoom alt ao contrário. À esquerda, nós temos aqui o Ctrl Z e o fazer e o desfazer. Então, tem o Ctrl Z e o Ctrl Shift Z, que é se eu der um comando quero voltar atrás, é o Ctrl Z, que eu faço no teclado, eu posso vir aqui na setinha também. Ou refazer, que uma vez que eu desfiz, eu me arrependi, quero voltar ao que tinha antes, né? Eu vou lá e uso o Ctrl Shift Z ou essa setinha para frente. Mais um passinho para a direita, aqui eu tenho uma região de silêncio e aparar, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu selecionei esta região aqui, e eu quero que nessa faixa que eu selecionei, nessa trilha minha, essa região seja silenciada. Então, se eu apertar, selecionei uma faixa, e eu clicar nesse silenciar áudio aqui, você vai ver que eu já não tenho mais áudio aqui. Note que a amplitude foi para 0. Note. Tá vendo? Foi silenciado. Então, eu não tenho mais nada ali. Tá? Foi colocado um espaço vazio. Tá? Se eu quiser voltar, basta eu dar aqui o Ctrl Z. Voltei à região anterior. Eu posso também fazer o contrário. Eu quero silenciar o que está fora da seleção. Eu quero silenciar fora dessa seleção azul clara que eu selecionei aqui. Vamos pegar uma outra região? Por exemplo, aqui, pronto. Tá bom? Eu quero manter isso com o áudio e tudo que tiver fora disso eu vou silenciar. Tá? Então, aí eu uso à esquerda, logo ali ao lado, tá? Parar todo o áudio fora da seleção. Note que ele tirou nesta faixa, apenas nesse trecho da faixa, tudo que está fora da seleção. E vai manter apenas a seleção. Então, se eu colocar aqui o marcador nessa aqui para ele reproduzir, ele vai ficar em silêncio até o momento em que entre a música que eu selecionei. Note. Tá bom? É importante notar que quando eu estou colocando trechos aqui no Audacity, cada pedacinho desse aqui é um pedacinho separado, tá? Então eu tenho aqui os pedacinhos da música, eu tenho aqui um pedacinho que é a primeira faixa, o primeiro trecho de gravação minha, e eu tenho aqui um outro trecho que é o trecho da segunda gravação. Para selecionar essa faixa toda, basta que eu clique 2 vezes em algum ponto dela, tá? Então ao clicar 2 vezes eu selecionei toda essa região que é a segunda captação de áudio. Clicando 2 vezes aqui, eu seleciono toda a captação da minha primeira captação de áudio, tá? Aqui, então, se eu der o Ctrl Z, eu vou reconstituir toda a faixa dessa trilha de música que eu tô com ela aqui. Se eu quiser selecionar tudo, basta que eu clique 2 vezes em algum ponto dessa faixa. Então, você vai ver que, ao clicar 2 vezes, eu selecionei apenas esse trecho que é a música, tá bom? Mais um passinho ao lado, basicamente aqui eu tenho copiar e colar. Tá? Então, por exemplo, eu quero vir aqui, copiar uma determinada região da minha música, essa aqui, tá? Então eu venho aqui, copiar. Peguei uma seleção, tá copiada. Se eu voltar lá para o final da minha linha e der Ctrl V, colar,
ele vai pegar e vai colar. Vou dar aqui o zoom out, tá? Para pegar a janela toda. Ele vai copiar aquele trechinho que eu peguei e vai colar aqui no final, tá bom? Tenho também a tesourinha. Tesourinha tem o mesmo efeito. Eu venho aqui, seleciono uma faixa na minha tesourinha e corto ela, tá? Então a tesourinha ela tem esse efeito, que diferentemente lá do Kdenlive, se você lembrar, quando a gente usava a tesourinha, ele cortava, mas deixava o buraco, né? E aí você tinha que tirar aquele buraco fora. Aqui não, aqui quando você corta, ele já tira o buraquinho para você, tá? Ele já tira aquele trecho fora, tá? Bom, e aqui, nessa região aqui, eu tenho os controles mais básicos que eu vou utilizar para fazer essa edição, tá? Essa edição do áudio, tá? Então eu tenho aqui as ferramentas de zoom, que não tem muito interesse, porque a gente já viu o zoom do lado de cá. Eu tenho uma que a gente vai usar muito, que é a de seleção. Então essa ferramenta de seleção, ela tem que estar sempre, sempre clicada aqui para você poder fazer esses ajustes aqui nessas faixas, tá? E é sempre assim, botão esquerdo, arrasta, solta, você pegou aquela região. Ferramenta de mover, que é essa aqui, tá? Basicamente é eu pegar um determinado trecho da minha música e ir arrastando ela na mesma trilha, tá? Então, por exemplo, se eu pegar essa faixa final aqui e quiser arrastar ela, basta que eu tenha a ferramenta de mover, selecionada, eu clico nela, seguro, e aí eu começo a arrastar aquele trecho, aquele pedacinho, tá? Então, tenho esse pedacinho, aí eu venho aqui e movo esse, depois eu venho aqui e movo esse, tá? Então, esses pontos são movidos por trechos, tá bom? Muito bem. Logo ao lado aqui eu tenho uma ferramenta que chama ferramenta de envelope. Essa ferramenta de envelope, se você clicar, ele vai pegar toda a trilha e ele vai marcar com esse azul aí, tá? E isso permite que a gente faça uma modulação, uma operação sobre essa trilha toda a partir do que a gente chama de pontos de controle. Então, por exemplo, se eu chego aqui e seleciono um determinado ponto, criei esse ponto. Tá vendo que apareceu um branquinho aqui? E aí eu consigo, por exemplo, fazer algumas coisas como essa. Nesse ponto de controle, clicar e arrastar para cima e para baixo, tá? Para eventualmente mudar a amplitude desse cara. Se eu quiser fazer isso entre dois pontos, eu já tenho esse ponto de controle selecionado, selecionei outro, tá? Então eu tenho um outro ponto de controle. Agora eu posso pegar apenas nessa região e olha aqui, ó, reduzir a amplitude apenas dela, tá bom? Olha que interessante. Então, o que acontece é o seguinte, nessa ferramenta de envelope, ele me permite fazer algumas operações rápidas de mudar a amplitude desse sinal dentro de determinadas regiões, sem ter que mexer na trilha inteira, tá? Então eu aperto aqui a ferramenta de envelope e vou criando pontos de controle, tá? Que eu vou colocando ao longo do meu trecho. E aí, cada trecho, eu consigo, dentro desses dois pontos de controle, se eu clicar em algum ponto dele com o botão esquerdo e mexer, note que eu mexo na amplitude, eu desloco isso aqui, tá? Eu dou um gradiente, por assim dizer, de amplitude dentro desses dois pontos de controle independentemente. Essa ferramenta de desenho aqui, a gente nesse momento não vai utilizar, mas basicamente ela é uma ferramenta de ajustes de amostra, tá? Então eu consigo ir amostra, por exemplo, se eu notar que algumas amostras, eu cliquei no mouse no conjunto de amostras e eu quero dar um jeito de tirar apenas aquelas amostras para que elas não apareçam. A gente tem aqui efeito para tirar clique, tá? Mas vamos supor que você tem alguma coisa que você quer tirar a amostra. Tá? Ou um conjunto de amostras. Você usa aqui a ferramenta de desenho de amostras, tá? E aí você tem que dar um zoom bastante grande naquelas amostras que você quer mexer e atuar sobre elas. A gente não vai mexer com isso, tá? Não precisa. Essa aqui ferramenta é a multiferramenta. Essa multiferramenta é o seguinte, ela aglutina todas as anteriores no mesmo pacote. Então, se você aperta a multiferramenta e você seleciona aqui, por exemplo, dois pontos, note, você já criou dois pontos de controle para eventualmente fazer um ajuste desses dois pontos de controle, como se você estivesse fazendo um envelope. Ou, por exemplo, você já pode vir aqui com o mouse e clicar e selecionar. É a mesma coisa, já usou a ferramenta de seleção. Você pode, mesmo nessa ferramenta aqui de multiferramenta, né? Você dá um zoom nessa região para já fazer um ajuste de amostra, se você quiser. Para o colega que está começando, eu recomendo que essa ferramenta não seja usada, porque pode causar alguma confusão aqui no que você está fazendo. Então é melhor selecionar cada uma das ferramentas individualmente, fazer cada uma das ações individualmente, até para permitir que quando você for dar o Ctrl Z, né, tudo funcione do jeito que você estava querendo antes, tá? Sem muitas alterações que depois, para desfazer, pode ser um pouco mais complicado.
tá? Bom, com isso a gente abordou todo o nosso, toda a nossa tela inicial aqui. Vamos para o menu. Então a gente tem aqui no menu básicos, arquivo, as ações básicas, tá? Então novo, abrir, se você quiser abrir um novo arquivo e tal, um novo projeto, tá? Se você quiser abrir um projeto anterior, tá? Se você quiser criar um novo projeto. E aqui no nosso caso, salvar projeto. O salvar projeto, pessoal, é o seguinte, deixa eu explicar qual que é a ideia aqui do Audacity. É parecida com a ideia do Kdenlive. Quando você salva o projeto, você não está salvando os arquivos de áudio. Você está falando para ele como que esses arquivos de áudio que você carregou aqui no seu projeto, eles são salvos, ou seja, os cortes, a seleção, a amplificação, é assim que ele interpreta. Tudo bem? Então é muito importante o colega ter isso em mente. O que a gente está salvando aqui, quando a gente está salvando o projeto, não é ainda o arquivo de áudio final. Para você obter o arquivo de áudio final, você tem que vir aqui e exportar o projeto. E aí você pode exportar como MP3, como WAV, como OGG, tá? Ou como outro parâmetro, tá bom? E a mesma coisa indica importar, se você quiser carregar um arquivo de áudio para cá, tá bom? Configurar a página, que é basicamente as ações básicas, configurar a página, imprimir e sair. Essas aí já são tradicionais de qualquer software, tá? Já padrão. O editar é a mesma coisa, é o Ctrl+Z, o Ctrl+V, o recortar, o colar, o duplicar, tá bom? Então, são exatamente essas ferramentas, tá bom? E algumas outras que estão aqui, a gente não vai tratar. Selecionar são também as ferramentas de seleção que a gente aplicou aqui, tá? Controles são basicamente os controles de reprodução que a gente tem aqui, alguns outros que a gente não vai tratar nesse momento, tá? Porque a gente vai operar mais basicamente sobre estes. Faixas é importante. Aqui eu tenho uma faixa de áudio com vários pedacinhos de uma trilha, né? Uma trilha de áudio basicamente com vários pedacinhos, vários cortes, várias regiões para tratar. Se eu quiser fazer uma outra faixa embaixo para poder atuar, para poder mexer nela, para poder colocar um outro arquivo, para poder gravar o meu áudio em cima, tá? Eu venho aqui, faixas, adicionar nova faixa, e aí eu escolho se eu quero uma faixa mono, uma faixa estéreo. Eu tenho aqui também, se eu quiser criar novas faixas, se eu quiser mixar faixas que eu tenho, as várias faixas que eu tenho aqui, eu posso criar uma faixa embaixo e querer mixar com a de cima, tá? Eu tenho essa ferramenta, tá? Posso alterar a taxa de amostragem de uma determinada faixa, mas isso eu já consigo por aqui, tá? Posso eventualmente remover faixa, colocar ela como mudo, tá? Para, por exemplo, silenciar a faixa, a gente também consegue operar aqui, tá? Então, se eu apertar silenciar aqui, essa faixa ela não é reproduzida, tá? Se eu der o play aqui, eu não vou escutar nada, tá? Apertando silenciar de novo, ela volta. Então, muitas dessas coisas referentes às faixas, balanço, alinhar faixa, isso tudo eu tenho aqui às minhas mãos, exceto essas aqui de alinhar, que a gente não vai tratar neste momento, tá? Tenho também aqui algumas gerações, tá bom? Então, eu posso aqui gerar alguns sinais particulares para poder colocar no meu áudio. Então, eu posso gerar um tom em uma frequência dada. Eu posso gerar um ruído com características próprias para poder colocar no meu sinal. Eu posso gerar um tom programável, em que aí eu vou programar a frequência e tempo em que isso ocorre. Eu posso colocar um silêncio no meu áudio, tá? Eu posso colocar uma faixa de ritmo, tá? Em que eu tenho algumas opções de ritmo para eu colocar. Enfim, então gerar é uma ferramenta simplesmente para poder colocar um novo efeito nessa faixa ou nessa trilha que eu tenho, tá? Eu vou voltar aqui para controle e vou voltar para gravação. A gravação também ela tem esse efeito, tá? Eu posso gravar em cima da faixa que eu já tenho. Então, do jeito que eu tô aqui, se eu apertar o gravar, ele vai continuar gravando lá no finalzinho. Note, aqui no finalzinho da minha timeline, tá? Se eu quiser gravar uma nova faixa de áudio paralela a essa, tá? Ou numa outra instância de faixa, eu tenho que vir aqui e colocar controle, gravação, gravar em nova faixa, tá? Que é o Shift R. R para gravar, Shift R para gravar numa nova faixa, tá bom? Então, se eu colocar aqui, gravar numa nova faixa, continua gravando lá no finalzinho. Ele vai, note, eu tô falando, ele tá gravando, só que ele tá reproduzindo em cima também. Então, ele tá gravando a parte de baixo e tá reproduzindo a de cima. Tá bom? Então aqui eu criei uma nova faixa, note que era daquele marcador em que eu estava para frente, tá? E se eu parar, essa nova faixa minha tá gravada. Só que eu gravei
nessa faixa, tudo bem, só que eu gravei no trecho anterior, tá? Se eu quiser evitar isso, o que eu faço? Primeira coisa, vamos selecionar isso aqui, vamos dar um delete para apagar ela. Vamos colocar um marcador lá no comecinho, tá? Desculpa. Aqui, por exemplo, tá bem no comecinho, tá legal? E eu quero gravar aqui nessa faixa que eu acabei de criar, tá bom? Se eu clicar o play ou o gravador, ele vai começar a gravar nessa nova faixa que eu criei. Tudo bem? Beleza. Só que ele está gravando com o áudio anterior por cima, porque ele está gravando e está reproduzindo a faixa de cima. Se eu não quiser que isso ocorra, eu vou parar aqui, eu venho aqui e silencio a faixa de cima. E aí, quando eu vier aqui embaixo, clicar em algum ponto, tá? Aqui, por exemplo, tá bem na bordinha. E eu der o gravar, eu vou continuar gravando na trilha de baixo, só que agora eu não vou reproduzir a de cima, porque a de cima está silenciada. Tudo bem? Então essa é a função do silenciar. Você continuar gravando sem estar com a reprodução em cima. Bom, então eu gravei nessa região de baixo, mas agora eu quero voltar a gravar na trilha de cima, não tem problema, tá, pessoal? Basta que você venha aqui, selecione aqui a trilha de cima, tá? Vamos só dar um zoom out aqui pra gente ver a escala toda, tá? A gente vem aqui na borda, clica no finalzinho dela, note, tá marcado essa. Tudo bem? Então, o que eu faço nessa faixa só é desta faixa, não interfere na faixa de baixo. Então, ao clicar aqui no finalzinho da faixa de cima, eu estou na faixa de cima. E aí, se eu der o gravar, ele vai gravar lá, ó, note, lá no final da faixa de cima. O que eu fizer na faixa de cima afeta apenas a faixa de cima, por enquanto. Então, por exemplo, se eu selecionar isso aqui, eventualmente, e cortar, vou selecionar até esse pedaço aqui, um pedaço intermediário que está aqui entre as duas faixas. Se eu cortar, eu vou cortar apenas a de cima, não vou cortar a de baixo. Então essas faixas elas são independentes. Se eu quiser fazer um corte que afeta as duas faixas ao mesmo tempo, então eu vou dar um Ctrl Z, eu quero cortar essa região em cima e embaixo. Então primeiro eu venho aqui e seleciono um ponto, por exemplo, na de cima, que é onde eu vou começar o corte. Aí eu vou apertar o Shift e vou apontar em alguma região da faixa de baixo. Pronto. Então, essa região aqui agora ela foi selecionada tanto em cima quanto embaixo. E agora, se eu der aqui um recortar, eu corto tanto em cima quanto embaixo. Tudo bem? Entendeu qual que é a brincadeira? Vamos repetir, porque isso é legal. Eu tenho duas faixas que elas estão paralelas entre si. Eu quero cortar um trecho das duas faixas. Então, primeira coisa, tanto faz o primeiro que eu selecionar. Vou selecionar o de baixo agora, tá? Eu seleciono um ponto embaixo onde eu quero começar a cortar. Aperto o Shift e aí seleciono aqui, por exemplo, 15 segundos na faixa de cima. Selecionei a faixa em cima e embaixo que quero cortar. Eu posso dar o Delete ou eu posso vir aqui, desculpa, na tesourinha. Eu vou cortar tanto em cima quanto embaixo. Então, colegas, encerramos mais uma etapa do nosso curso, tá? Agora falando um pouco do Audacity, das suas funcionalidades mais básicas, das suas janelas, tá? É uma etapa realmente bastante densa, então eu recomendo que vocês repassem esse vídeo, se possível, com o software aberto, para vocês verem mais ou menos onde que se localizam as coisas e já começar a dar uma olhada nos comandos, tá? A próxima etapa a gente vai falar especificamente sobre efeitos, que é a parte talvez mais importante do Audacity pra gente, tá? Mas isso aí fica para a próxima etapa. Se inscreva no nosso canal, dê um like pra gente, acione o sininho de notificações e até a próxima etapa. Muito obrigado pela atenção e até lá. Valeu!